O cinema é responsável pelas maiores perseguições que a gente já viu. E nessa história do cinema longuíssima, a gente teve diversas perseguições inacreditáveis. E essa lista aqui contém alguma delas. Então acelera e vem com a gente ver as perseguições mais incríveis do cinema. Em Ritmo de Fuga ou Baby Driver, por mais chegados, é aquele tipo de filme que já mostra a que veio na abertura, com uma ação insana, trilha sonora perfeitamente sincronizada, e é um show pra quem gosta de carro e de trilha sonora sincronizada. Uma das razões desse resultado incrível é que o diretor, o Edgar Wright, passou mais de 2 décadas pensando no começo do filme. A ideia veio enquanto ele ouvia a banda Jon Spencer Blues Explosion. Inclusive, galera, a cena foi justamente pensada pra música Bell Bottoms. Isso é interessante, porque normalmente acontece o contrário, né? Além desse casamento surreal entre imagem e som, a cena é ótima, porque mesmo sem os diálogos, ela consegue estabelecer os personagens só com a ação rolando após o roubo do banco. É legal falar que filmes, né, e perseguições com esse nível de corte, de ação e de edição só foi possível no cinema depois da montagem digital. Porque antes, quando você trabalhava na montagem analógica, que é o corte do negativo, era muito difícil fazer uma montagem sequencial no ritmo da música. Você até conseguia fazer na batida do ritmo, mas era muito difícil você deixar isso assim do jeito que é hoje. Que é muito dinâmico. Esse filme acho que é o auge disso, né? A gente não pode esquecer também de outra perseguição fantástica, dessa vez a pé, meus amigos, em que o Baby corre pelas ruas, entra no shopping, rouba um carro, a bala come solta ao som de, mano, Ocus Pocus. Não é à toa que Baby Driver recebeu 40 prêmios, além das indicações ao Oscar de melhor montagem, edição de som e mixagem de som. E na minha humilde opinião, deveria ter ganhado alguns desses. Exterminador do Futuro 2, esse clássico maravilhoso, prequel de Matrix, tem uma perseguição memorável que começa a pé e vai tomando proporções cada vez maiores. Que história é essa de prequel de Matrix? Eu vou contar em um vídeo do Pipocando, eu tô criando aqui uma tensão, entendeu? Dizem aí. A tensão começa com o T-1000 atrás do John Connor no espaço de games e ganha novos contornos enquanto o Exterminador aparece levantando o fuzil, defendendo o menino pra surpresa dele. Get down. A troca de tiro e porrada entre os androides é filmada com classe, mas a coisa fica ainda melhor quando o caminhão surge atrás do John e logo depois o T-800 chega na Harley Davidson pra salvar o garoto. Nossa, Aquela é muito cena épico, clássica, muito da hora. Schwarzenegger. Só aquele pulo de moto levou mais ou menos 20 tomadas. Tiveram que tentar 20 vezes pra conseguir. Ah, e aquela destruição no teto do caminhão não foi planejada desde o começo. Dá pra acreditar, cara? Foi quase um improviso, acabou acontecendo. A equipe ela descobriu que a altura do caminhão não ia caber embaixo da ponte. Então o James Cameron ele decidiu cortar o topo enquanto ele passava por baixo. Aí eles criaram um teto falso pra realmente ser destruído durante o impacto. Pô, muito legal. Eles viram que ia bater e falaram, então vamos fazer bater mesmo. Você não se torna o espião mais famoso da ficção sem algumas perseguições, não é verdade? É claro que o James Bond já passou por várias dessas situações ao longo de 25 filmes. É até difícil escolher, meus amigos, tem muita coisa boa, mas a gente vai representar aqui com o 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, que ele fez algo inacreditável. Fez uma pistola feita de ouro. Porra, isso é inacreditável. Apesar do efeito sonoro meio Chapolin Colorado, essa cena é fantástica por conta do salto impossível em espiral que o carro dá quando passa pelo quê? Rampa. Eu adoro. Simplesmente 8 câmeras capturaram essa proeza, que aliás foi realizada de primeira pelo dublê do ator Roger Moore. Até desacelerarem um pouco pro público ver cada detalhe em câmera lenta. Colocaram um pouquinho mais devagar que tava muito frito. One take and that was it. It was done in one take. It was unbelievable. I still have a great picture and vivid memory of Roger Moore coming up to the driver and to me with tears in his eyes saying,
You fellas really made me look good. Agora, na corrida a pé, o grande 007 Cassino Royale tem uma sequência de tirar o fôlego com o agente inglês arrasando no parkour. Parkour é aquilo, né? Sobe o muro. Parkour! A cena mostra ele correndo através da parede, escalando o guindaste, fazendo um jogo aí de gato e rato, que já mostra muito bem o estilo mais explosivo daquela versão mais jovem do Bond. Os realizadores quiseram apresentar um tipo de ação inédita na franquia, então eles levaram alguns meses de planejamento e cerca de 6 semanas de ensaio, inclusive ensaios que aconteceram já no local da gravação, para entregar essa cena espetacular. De um agente para outro, a franquia Bourne também coleciona algumas perseguições implacáveis que a gente vai recordar aqui. Em A Identidade Bourne, o primeirão, temos uma fuga pelas ruas de Paris, com direito a passagens estreitas, descidas de escada, enquanto o Jason dirige um Mini. Na continuação, a Supremacia Bourne, o protagonista fez um estrago em Moscou, numa cena com cortes rápidos, montagem frenética que combina com o estado mental dele, frenético. Esse momento também tem o mérito de mudar a perspectiva de quem tá perseguindo quem, conforme a ação acontece, contribuindo ainda mais para sua ansiedade como espectador. Em Ultimato Bourne, a coisa ganha outro nível, né? A Nick é perseguida pelo assassino Dash, que é perseguido pelo Jason, que é perseguido pela polícia lá de Marrocos. Ou seja, um persegue o outro, que persegue o outro, que persegue o outro. Assim que a gente gosta de perseguição. Essa sequência surreal, com travessia de prédio e muita porradaria, é uma amostra de por que o filme mereceu o Oscar de melhor montagem. A franquia Mad Max sempre foi um exemplo de cenas impecáveis de perseguição, mas o diretor, o George Miller, se superou na obra-prima Estrada da Fúria, que levou 6 Oscars. Deveria ter sido mais. Aqui não se trata nem de uma cena, galera, mas do filme todo como uma grande perseguição quase que ininterrupta que deixa a gente ligado no 220. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Esse filme talvez não tenha uma perseguição em si, mas as perseguições que acontecem, elas têm aquela coisa de parecer Circo de Soleil. Porque os carros perseguindo o tempo todo, né? Todas são maravilhosas, mas a perseguição inicial tem o mérito de apresentar a coisa toda, né? Você não tá ligado que vai vir aquela loucura. A cadeia de acontecimentos até a passagem ali pela tempestade de areia é poesia pura e uma mistura exemplar aí de como usar efeitos práticos e computação gráfica em conjunto. Nem percebi a computação gráfica, por pois isso é. que eu gostei. Lembrando que muita coisa no filme foi feita de verdade, durante dias caóticos no deserto, a exemplo do caminhão que tombou no final. Só pra mostrar que a minha teoria de quando o pessoal faz a coisa prática, vai pro deserto, o negócio fica bonito. It's great. Looked like it landed on your head. It did. He hit the exact spot he needed to. It came perfectly to the camera. E pra calar a boca dos céticos, a prequel Furiosa também é repleta de cenas absurdamente bem dirigidas, como aquela do ataque ao caminhão-tanque. A amplitude e movimentação da câmera é uma coisa de outro mundo, meus amigos, valendo destaque pra hora em que os perseguidores ativam os balões. Nossa, é muito da hora. Puta, é muito lindo, né? Eu acho que se a gente fizesse aqui uma lista das perseguições mais bonitas, eu acho que Mad Max e Estrada da Fúria e Furiosa ganhariam, porque é uma dança, cara. Assim como Estrada da Fúria, existem outros filmes em que a perseguição acontece o tempo todo e um deles é encurralado de quem? Do tio Spielberg. 4 anos antes dele fazer a galera ter medo de ir na praia do Tubarões, o cineasta deixou muita gente se borrando com caminhões, graças a esse road movie cheio de suspense que pouca gente conhece, porque é pré-Tubarão. Curiosamente, esse filme tem uma coisa em comum com o Tubarão, que é a ameaça invisível. Você não vê direito o motorista maluco do caminhão que atormenta o protagonista na estrada. Bom, pra você ter uma ideia do sucesso dessa produção, ela foi, na verdade, feita pra televisão, mas a recepção foi tão boa que a Universal deixou o Spielberg fazer uma versão pro cinema estendida. Olha que legal. O
primeiro Matrix coleciona várias cenas memoráveis, galera, mas uma que se encaixa muito bem aqui nessa lista é quando Neo corre pela vida fugindo dos agentes. Apesar de todos os elementos fantásticos desse universo, é interessante como a cena se concentra apenas no suspense da fuga, quase como se fosse aí no mundo real. Quase, porque a sequência traz aquele receio do Smith aparecer a qualquer momento, já que ele pode assumir o corpo da galera. Então, conforme ele se afasta dos inimigos, alguém que ele tá passando pode virar o agente Smith. Back door. Um detalhe bem curioso é que aquela parte da feira parece ter sido inspirada em Ghost in the Shell. Parece muito, até porque... Não é inspirada, é uma brincadeira, até porque tem a mesma parte das melancias. Então é óbvio, né, que foi influenciada uma pela outra, é muito legal. Bom, por mais que Matrix Reloaded não seja tão querido assim, a cena de perseguição na estrada é um negócio maneiríssimo. Inclusive, muita gente, como eu, reconhece que esse filme ele tem valor por conta dessa cena. Bota fé, tem gente que fala assim, mano, o que tem nesse filme? Tem a cena da estrada. Essa cena é muito foda. Tem tiroteio, Trinity pilotando moto, slow motion na medida, Morpheus usando uma espada, sério. Muitos filmes de hoje em dia não tem cenas de ação tão estilosas quanto essa daí. Não, e ela é muito bem montada, é trilha sonora, e o carro passa por cima. Daria pra falar da franquia Missão Impossível inteira aqui, seria uma lista só, né, com essa franquia. Mas a gente vai dar o foco aqui em Efeito Fallout, que tem 3 momentos de perseguição que são excepcionais. Um deles é quando o Ethan dirige o BMW mandando vários drifts em Paris, enquanto é perseguido pela Ilsa. Outra parte digna de aplausos é quando ele sai do caminhão, pega a moto e aí ele sai pilotando freneticamente pela cidade, passando até pelo Arco do Triunfo. Chega a ser assustador ver o making off dessas cenas e constatar que foi tudo feito na raça, meus amigos, sem chroma key, com o Titio Tom indo de encontro aos carros. É porque ele faz questão, né? Ele é o cara. Meu, vai estragar os patrimônios da França, meu. Como deixaram, né? Com os acidentes. Follow me. We're just gonna get what we're gonna get. It's gonna be good stuff. Thank you. Yeah, we get. Let's go. Let's shoot. E pra alguém que já encarou a morte se pendurando em tudo quanto é coisa, né, em quanto é lugar, é engraçado que ele tenha se machucado em uma cena mais de boa, porém não menos sensacional. Estamos falando aqui da corrida pelos telhados dos prédios enquanto ele tá atrás do personagem do Henry Cavill. O Tom, ele fraturou o tornozelo, mas no final deu tudo certo. Mano, ele já fez tanta coisa absurda que é muito louco, realmente. Aí o cara se machuca o joelhinho correndo. Caiu no banheiro. And now watch that. Watch this. Now anyone else will go, well, that's over. No. Up he gets, and he's running. Vocês lembram da história do Edgar Wright pensando na cena em função da música que ele tinha Primeiro item. Isso. Acontece uma coisa bem parecida com o gênio William Friedkin em Operação França. Na cena em que o protagonista persegue o trem com o carro, o diretor faz a montagem pensando na canção Black Magic Woman. Porém, ela só foi inspiração e não faz parte da trilha Que Viagem. Na verdade, esse momento icônico do cinema dispensa o uso de música e investe em efeitos sonoros para criar tensão junto da montagem e fotografia brilhantes. Em 8 minutos de puro caos, a cena marcou por fazer o público se sentir dentro do carro, absorvendo a sensação de velocidade e perigo como se estivesse no volante. Isso não era comum até então. Uma coisa que contribuiu para a noção de velocidade foi em terem reduzido a câmera para 18 quadros por segundo, além daquelas situações de quase batida que tem o tempo todo. Sem dúvida, meus amigos, essa cena contribuiu bastante para a Operação França ter ganhado o Oscar de melhor filme e vários outros prêmios, o que acabou fazendo a Warner querer o Friedkin para dirigir O Exorcista. Cara, é muito legal também falar que hoje a gente tem noção de movimento, né? A gente sabe como que o mundo funciona em movimento, mas isso só aconteceu a partir da invenção da câmera que começou a registrar os cavalos e os primeiros automóveis. Então você tem um efeito, por exemplo, na edição que reproduz o movimento, né? O embaçado, tudo isso porque alguém em algum dia pegou uma câmera em um carro no começo. Pôde observar o impacto que tem o movimento na captação da imagem. Então eu acho que a alma, né, o segredo de se fazer uma boa cena de perseguição tá em você conseguir reproduzir a velocidade e o movimento, mas sem você perder o que tá acontecendo. Como no jogo de futebol. Filmar a perseguição é tão difícil quanto filmar a porradaria.